não é um passeio, né? Você me corrigiu e corrigiu bem, é uma aula prática e para ser vivenciada e experimentada. E eu queria falar sobre isso exatamente um pouco mais, sobre essa ideia da experiência, né? Enquanto professor, como é uma aula em uma sala fechada ou uma aula online através de uma tela, a diferença para uma aula onde você vive o ambiente e você estar nele, didaticamente, pedagogicamente, como é que isso funciona para quem está assistindo? Bem, e aí eu aproveito até a oportunidade para esclarecer os telespectadores, porque é muito comum as pessoas procurarem e perguntar sobre o tour, né? O tour, a visita guiada. Não é visita guiada e nem tour, porque tour e visita guiada são atividades de metodologias praticadas pelo pessoal do turismo. Principalmente o profissional que trabalha dentro de uma perspectiva metodológica diferente do que é a aula. Quando a gente pensa em uma aula, na sala, geralmente a gente utiliza assim, o quê? A expositiva dialogada. Hoje, principalmente no meio escolar, se fala muito em metodologias ativas. Mas quando a gente faz uma aula em espaços públicos, nós falamos de metodologias imersivas. Porque a ideia é exatamente do indivíduo entrar. É como se fosse assim, metaforicamente, já que a gente envolve um pouco a filosofia, é como se eu pensasse mais ou menos em um oceano. Eu vejo um oceano, se eu mostro uma foto para o aluno e digo, isso é um oceano repleto de águas, e que se você banhar, você vai ter uma experiência única, uma coisa é ele ver a imagem, pensar aquilo, outra coisa é vamos tomar um banho no mar, vamos sentir o que é a experiência de sentir o que é o oceano. É outra completamente diferente. Então, são essas duas relações. A nossa aula, lógico que ninguém vai morrer, né? Pelo amor de Deus. A gente espera que todo mundo volte, né? A gente até brinca lá, para também quebrar um pouco do clima de tensão, porque é muito comum as pessoas, às vezes, têm medo do cemitério, às vezes têm vontade de ir e não têm coragem. Então, o nosso projeto, inclusive, permitiu para que essas pessoas que se sentiam inseguras em conhecer esse espaço, pudessem ficar à vontade. Conhecer em uma outra perspectiva, de uma outra perspectiva. E como essa perspectiva muda a visão dos nossos participantes. Nós realizamos no Necrópole, nas atividades diurnas, 10 edições. Não teve uma das edições que os participantes no final não trouxessem um feedback positivo no sentido de que saiam daqui com uma outra visão. Eu saio dessa atividade com uma outra perspectiva. E nós estamos realizando o quê? A nossa 3ª edição noturna. E a mesma fala, com participantes diferentes, em contextos diferentes, com propostas diferentes, traz sempre essa ideia. É como se eu tivesse mergulhado em um universo diverso, porque o cemitério São João Batista, lógico que outros cemitérios também trazem essa perspectiva, mas nós estamos falando da nossa cidade. É a memória da nossa cidade, é a história da nossa cidade, não só da nossa cidade, do povo cearense. Porque você vai ter a área onde eram terrados excluídos. Nós trazemos a reflexão sobre a relação dos flagelados na cidade de Fortaleza, dentro de um contexto de seca no nosso estado. Falamos da Noite dos Mil Mortos, falamos de vários episódios que moldaram a nossa história. E muitas vezes, até mesmo hoje, se você pegar o adolescente com essa proposta de Enem e tudo, ele não estuda muito história do Ceará, ele não conhece a história do Ceará. Se ele não estiver fazendo ali um preparatório para a UES, que ainda prepara, que tem a cobrança da história do Ceará, ele não vai ver isso. Ele não vê. Por isso que a maioria do nosso público é um público adulto. Tudo bem, a gente recomenda a partir de 16 anos, porque a gente tem uma perspectiva de que tem que ter uma maturidade. Então, assim, às vezes... Eu ia perguntar justamente isso, qual é o público-alvo e dentro de todas as edições já realizadas, qual é o recorte de idade, como é que vocês sentem a aceitação e a busca pelo projeto? Para quem é esse projeto? O nosso público, em geral, ele é um público adulto. É um público adulto. De várias camadas sociais, em várias perspectivas de função social, e você vai ter médicos, você vai ter muitos professores, e não só da área de ciências humanas, o pessoal das ciências da natureza. Você vai ter curiosos, de um modo geral, pessoas apaixonadas por curiosidades, por lendas, por mitos. Então o público é bem diverso.